Olá pessoal, a paz para todos. Meu nome é Joel e estou aqui com mais um vídeo do canal Aprendendo a Pregar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma disciplina chamada homilética. Homilética é uma matéria muito importante, é uma matéria que nós devemos aprender, é uma matéria que devemos desenvolver as nossas habilidades para que possamos desenvolver mais o nosso discurso e a nossa fala em público, ok? Para introduzir e nós entrarmos propriamente dito nessa matéria, eu gostaria de citar um versículo da Palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Esse versículo, Paulo vai falar para Timóteo para ele apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar. Por isso, a importância da homilética. A homilética é uma matéria de fundamental importância para que os pregadores possam aprender, desenvolver o seu discurso no que refere à palavra de Deus. Ok? O que é homilética? Nós vamos definir agora o termo chamado homilética. Homilos, no grego, que quer dizer assembleia do povo, derivando-se do termo homilia, que quer dizer pequeno discurso. Também, derivando também do termo homileu, que quer dizer conversar. Homilia, então, significa discurso com a finalidade de convencer e agradar, ok? Então, homilia significa discurso com a finalidade de convencer e agradar. Basicamente, a homilética é isso aí, ok? A arte da homilética, ela nasceu na Grécia Antiga, com o nome de retórica, ok? O cristianismo passou, a partir do século XVII, a adotar essa metodologia e adotar essa matéria aí para pregar, para ensinar a palavra de Deus, ok? Então, homilética significa a arte de pregar. Homilia é pequeno discurso, ok? Então, para nós discorrermos mais sobre essa matéria, eu quero definir assim, de uma vez por todas, para que você saiba o que é homilética, a definição, ok? Então, como nós podemos definir a matéria? Discurso, homilética, oratória, pregação, retórica e sermão. Qual que é a finalidade da homilética? A finalidade da homilética é abranger mais na questão da sua fala, na questão do desenvolvimento de quando nós estamos em público para falar com alguém, ok? Então a homilética ela vem desenvolver essas habilidades no que se refere à religião, ou seja, basicamente nós que somos cristãos, nós seguimos essa metodologia, nós seguimos essa forma de pregar, que é usar o que? O termo chamado homilética, né? Muitas pessoas não entendem e não sabem por que dessa palavra. Às vezes é uma palavra até desconhecida para você. Você pode pensar, homilética, que palavra estranha, diferente. É uma palavra que vem do grego, ok? Então eu gostaria de explicar para você a importância da homilética. A primeira importância da homilética, que eu quero deixar bem claro para você, é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus. Por quê? Nós encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus falando a seguinte palavra: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura no mundo. Como nós podemos pregar o Evangelho a toda criatura no mundo, sendo que hoje nós temos uma dificuldade muito grande com a fala, com a linguística, com a forma como as pessoas falam. Então é importante que nós venhamos conhecer mais e mais a respeito dessa matéria. E como nós podemos abranger mais esse assunto, é importante a gente saber que a homilética ela vai trazer para nós mais uma forma que nós possamos estar desenvolvendo as nossas habilidades, como por exemplo a eloquência. O que é eloquência? Eloquência significa elegância no falar.
Então a homilética ela abrange aí a eloquência. Você que tem conhecimento de homilética, você vai ter mais elegância no falar. Ela abrange também a voz, ou seja, como nós podemos levar uma palavra a outras pessoas. Então nós temos que ter uma voz audível, uma voz que as pessoas possam entender, uma voz audível e clara. Nós devemos ter a pessoa entender, escutar e entender o que nós estamos falando. Por isso é importante a gente ter uma voz audível, né? Outra coisa que a homilética abrange é a palavra chamada entendecível. O que é entendecível? Entendecível é uma fala, né? É uma palavra que ela significa uma coisa entendida, o que é entendido, né? Tem muitos pregadores que pregam certas palavras e que nós não entendemos muitas das vezes a fala dele. Nós não entendemos o que ele está querendo dizer com a sua mensagem. Então é importante nós sabermos que a palavra ela tem que ser entendecível, ou seja, nós temos que entender. Eu tenho visto muitos pregadores pregando muitas palavras que eu não entendo. Às vezes eu fico pensando, puxa, será que essa pessoa fez um curso teológico? Será que essa pessoa tem um conhecimento de homilética, né, para que ela pudesse saber aí, para trazer uma palavra mais com entendimento para as pessoas? Porque no púlpito nós achamos de tudo. No púlpito nós vemos pessoas pregando de tudo e falando muitas vezes coisas que nós não entendemos, inclusive palavras difíceis de entendimento, porque eles mesmos não têm conhecimento dessas palavras. Então a palavra ela tem que ser entendecível. Outra coisa que a homilética abrange é a questão do vocabulário, ok? Nós temos que ter um vocabulário completo, ou seja, a fala, o que nós vamos falar, o que nós temos para comunicar, tem que estar dentro ali de um contexto e do que nós conhecemos, do que nós podemos falar, porque muitas das vezes nós não temos conhecimento de uma palavra e queremos expressá-la, e por isso temos dificuldade no falar. Importante a gente entender isso, importante nós partirmos para essa questão do conhecimento das palavras, ou seja, o nosso vocabulário tem que ser um vocabulário fácil, ou seja, as pessoas têm que entender. Se você está numa plateia onde as pessoas não têm formação, eu vou falar formação mesmo, de uma faculdade, são pessoas mais leigas, pessoas mais humildes, então a sua palavra ela tem que ir para que aquelas pessoas possam entender. Por isso, ela tem que ser clara, ela tem que ser entendida, né? Então o seu vocabulário ele tem que estar completo ali dentro do contexto daquelas pessoas. Então aprenda isso, que a homilética ela abrange também o vocabulário. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a respeito que a homilética ela nos ensina isso. Ela nos ensina a postura do pregador, né? Tem muitos pregadores que não têm postura no altar. Muitas das vezes eles vão pregar e eles não têm um direcionamento. Às vezes eles falam, não tem aquela condição de estar ali, e muitas das vezes eles estão falando para o público não entende nada. Às vezes o pregador anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá, falando, tem muitas coisas, e muitas das vezes aquelas palavras elas são até eloquentes, mas não tem muitas das vezes clareza para nós. Então é importante a gente saber que a postura do pregador é muito importante. Quando você estiver num púlpito, ou quando você estiver numa tribuna, você estiver ali, você tem que ter postura, você tem que saber falar, você tem que ter um olhar direcionado para o seu público, para que as pessoas possam entender. Olhe para um público do lado, olhe para o outro, olhe para o centro, sempre esteja olhando para as pessoas. As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão esperando alguma coisa de você. Por isso a homilética é importante. E dentro dessa postura do pastor, eu quero te dizer o seguinte, que é muito importante que o pastor ou o pregador, ou a pessoa que vai falar ali no público, ele tenha uma posição elegante, uma posição nobre, uma posição que ele possa ali estar bem apresentado diante das pessoas, né? E é importante a gente verificar isso, a questão da posição.
que às vezes a pessoa não tem uma elegância na posição. Às vezes a pessoa fica muito com a mão no bolso, ou às vezes a pessoa gesticula demais, sem ter uma direção, sem ter uma convicção do que ela está falando. Então, o olhar é importante para os seus ouvintes, ok? Outra coisa, que dentro da postura, que o pregador tem que evitar é exageros no falar, repetições de palavras, né? Às vezes a gente fala muitas palavras desnecessárias, a gente tem que saber isso, a gente tem que aprofundar nisso, a gente tem que ter uma visão dinâmica do que nós estamos falando para o nosso público. Outra coisa, que um pregador na postura ele não pode demonstrar é indisposição. Meus queridos, eu vejo isso demais. Às vezes o pastor chega lá, fala, eu estou cansado, eu nem estava com vontade de vir na igreja, mas aí Deus falou para mim, aí o Espírito Santo me incomodou, que era para mim vir, eu nem tinha uma palavra, Deus me deu uma palavra ali na última hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o despreparo. Esse pregador, ele está despreparado, ele mostra indisposição, ele mostra que ele não está preparado para pregar. Por isso, eu li para vocês 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, né? Então, a questão da aparência do pregador, a aparência do pastor é muito importante, meus queridos. A importância dele estar com o cabelo bem cortado, bem vestido, né? Nos últimos tempos nós temos visto muitos pregadores mal vestidos no altar, né? E isso é uma forma como a igreja ela tem crescido, e hoje nós temos visto que muitas coisas mudaram diante da igreja. E eu já vi pregadores pregando com camisa regata, pregando com camisas estampadas. Mas o que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer, pastor? Não posso pregar com uma camisa estampada? Meus queridos, nós estamos comunicando a palavra de Deus, nós estamos levando a palavra viva, né? Então é importante que nós venhamos estar ali de uma forma mais discreta, mas sem muita coisa que nos pegando, né? Chamando a atenção, que às vezes a pessoa olha para a sua roupa, olha para o seu boné, olha para o que você está vestindo, você pensa assim, mas a aparência não conta não, conta sim. Então procura apresentar-se bem vestido, bem alinhado, uma roupa bem adequada para que você possa atrair os seus ouvintes. Sempre o cabelo bem cortado, a barba bem feita. Se você tiver um cavanhaque, né? Apare o seu cavanhaque, não deixa muito feio. Isso tudo é muito importante, ok? A barba, o bigode, né? Então, nós devemos aprender tudo isso aí para que nós possamos crescer, ok? E, por último, eu quero falar que a homilética ela abrange também a questão do sermão. O que é um sermão? Um sermão é a palavra que você vai falar, a pregação que você vai direcionar. Então, eu gostaria de falar para você que a homilética ela abrange aí basicamente 3 sermões, ok? É o sermão textual, é o sermão temático e o sermão expositivo. Esses 3 sermões, eles é muito importante para que nós possamos aprender cada um deles. O que o sermão textual vai tratar? Ele vai tratar uma palavra direcionada, mas mais focada dentro de um texto menor. A temática vai abranger mais um tema dissertar totalmente sobre aquele tema. E a palavra, o sermão expositivo, basicamente, ele vai expor mais coisas para o ouvinte, de acordo com o contexto literário, de acordo com o contexto histórico da Bíblia, ok? Então, fica aí a nossa dica sobre homilética e nós vamos estar ensinando nos próximos vídeos a respeito dos sermões, como eles elaborado. Ou seja, nós vamos falar sobre o esboço, sobre o esqueleto do sermão, sobre o corpo do sermão e como nós vamos estar desenvolvendo esse sermão. Ou seja, a introdução, o tema, a transição, os pontos que você vai abordar, a conclusão, a aplicação e ilustração, ok? Nós vamos crescer, vamos estender mais e mais,
caminhe comigo. Eu tenho certeza que você vai se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Você tem potencial, você pode crescer, depende de você. Busca esse conhecimento, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, estaremos juntos, ok?